everyone! E daí, galera, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Hoje a nossa aula vai ser bem diferente, então presta bastante atenção. Eu, a Teacher Pat, continuo com vocês e o nosso intérprete Cadu. Hello, Cadu, how are you? Tudo certinho? Então vamos lá. Na aula passada, o que a gente viu? Lembra do que a gente viu na aula passada? A gente teve a nossa aula ao vivo, lembra disso? Você assistiu? Participou? Muito legal, né? Falamos sobre o Thanksgiving. E hoje? Hoje nós vamos falar sobre o Black Awareness Day e sobre o Black Lives Matter. São assuntos que você deve conhecer. O que você não pode esquecer depois que terminou a aula? Vai lá, faz a atividade e clica no link como concluída. Não esquece disso. Não esquece de ligar na escola, se você está assistindo pela TV, e pedir o teu kit impresso. Belezinha? Tranquilo? Então, let's go! Black Awareness Day. What is it? Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar? Sabe o que significa? Essas imagens, você sabe quem são, por que elas estão aqui, o que elas têm em comum? Então vamos dar uma olhadinha. A primeira é uma cantora famosa, Isa, né? Conhece? Segundo, Lázaro Ramos, também um artista. Uma cultura muito interessante. A foto da Dandara, você já ouviu falar sobre ela. A imagem de Zumbi dos Palmares. Pessoas famosas também que contribuíram muito para a nossa sociedade, contribuem. Uma luta capoeira. Por que a gente está colocando todas essas imagens? Você tem ideia do que nós vamos falar hoje? O que elas têm em comum? O que todas as imagens têm em comum? Você sabe me dizer? Vamos ler comigo? Então vamos lá, vamos descobrir o que é isso. Black Awareness Day é o Dia da Consciência Negra. Já ouviu falar? Comemora na sua escola? Já fez alguma atividade relacionada a isso? Então vamos ver o que é isso. It is held every year on November 20th. It's a day to celebrate awareness by the Black community about their great work and things they have done for the country. The date is an official public holiday in 5 Brazilian states. Black Awareness Day has been celebrated since the 1960s. It has become bigger in the last few years. Já ouviu falar do Dia da Consciência Negra? Então, o Dia da Consciência Negra é comemorado agora, em novembro, num dia específico que está falando ali no texto. Mas por quê? Por que nós comemoramos isso? Por causa da escravidão, será? Pode ser também, mas, gente, a cultura negra, quantas coisas que tem nessa cultura que influenciam nossos dias até hoje. Quantas coisas que nós temos nessa cultura que está no nosso dia a dia. Você já pensou sobre isso? O que tem, será, de importante? Vamos ver, vamos nos atentar a alguns detalhes. Será que é um feriado mundial? O mundo inteiro tem esse feriado? O Brasil inteiro comemora? Observa todos esses dados no texto. Vamos lá, então. Black Awareness Day, Dia da Consciência Negra. First, it was celebrated on May 30. Então, lá no começo ela tinha uma outra data. The Date of Abolition of Slavery in Brazil. It was later changed to November 20 to honor Zumbi dos Palmares' death. It is sometimes called Zumbi Day. Já ouviu falar do Zumbi dos Palmares? Então, vamos ver tudo isso. Então, vamos lá. Agora eu quero que você responda essas perguntas em português. Você vai se basear um pouquinho no texto que a gente leu, mas mais no que você conhece. Eu quero que você puxe lá, o que você já falou sobre isso na escola? Você já comemorou? Como é que foi abordado esse assunto? O que você sabe sobre esse assunto? Então você vai me responder em português. Letra A. O que significa? Qual é a tradução? O que significa o Black Awareness Day? O que é isso? Letra B. Quando essa data é comemorada? Hoje. Quando é que ela é comemorada hoje? E letra C, ela também pode ser conhecida como? Responde no teu caderno o que você sabe sobre esse assunto.
Olha lá, letra A, significa o Dia da Consciência Negra. E essa data é comemorada no dia 20 de novembro no Brasil. Então, como dizia no texto, alguns estados é decretado feriado, feriado na cidade nesse dia. Em alguns lugares não é feriado, mas todo mundo comemora, ok? E ela pode ser, também era conhecida como o Dia do Zumbi, por causa do Zumbi dos Palmares. Então, foi mudado o dia, antigamente era dia 13, e passou para o dia 20, devido ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. Você conhece Zumbi dos Palmares? Já ouviu falar? Do you know Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares was a Brazilian of Congo origin and a Quilombola leader, being one of the pioneers of resistance to slavery of Africans by the Portuguese in Brazil. He was also the last of the kings of the Quilombo dos Palmares. Zumbi is considered a hero, freedom fighter and symbol of freedom. O Zumbi dos Palmares é uma pessoa que tem uma grande influência na consciência negra, né? Ele morava lá nos Palmares, ele é considerado um herói, certo? Um dos últimos dos quilombos, né? Ele lutava contra a escravidão, contra tudo isso de horrível que a gente já conhece, que a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, né? E agora eu quero que você escreva para mim verdadeiro ou falso, de acordo com o que a gente acabou de ler. Sobre o Zumbi dos Palmares. Se for verdadeiro, você vai escrever true. Se for falso, você vai escrever false. Quando eu for lendo, você já pode ir respondendo no seu caderno, ok? Então vamos lá. Letra A. Zumbi dos Palmares is from Africa. Será que ele é da África? Letra B. He was a Quilombola leader. E letra C. He wasn't considered a hero. Ok? Então, escreve aí verdadeiro ou falso, true or false. Lá, então, letra A. Zumbi dos Palmares is from Africa? Não, né? Ele é from Brazil. He was a Quilombola leader? Yes, ele era um líder do Quilombola. He wasn't considered a hero? Falso, ele é considerado um herói, né? Ok? Muito bem. E agora? Qual destes é o Zumbi dos Palmares? Qual dessas imagens é o Zumbi dos Palmares? Será que é a primeira, a segunda ou a terceira? O que você acha? Qual dos três é o Zumbi dos Palmares? E você conhece todos? Anota no teu caderno se você conhece quem são essas pessoas. Então, vamos lá.
Zumbi dos Palmares. E os outros, você conhece? Então vamos lá. O Zumbi dos Palmares é a figura do meio, né? Um negro que morava lá no Quilombo. E o primeiro? Primeiro, Martin Luther King. Já ouviu falar sobre ele? De onde é Martin Luther King? Martin Luther King era um ativista que também ele lutou muito contra os direitos dos negros, contra a igualdade dos direitos. Porque era, gente, vocês não têm ideia, se vocês forem ler a história dele, o quanto era difícil nessa época. Terem ideias, ele, né, um dos maiores processos dele que começou, a luta, fala sobre Rosa Parks. Já ouviu falar de Rosa Parks? Uma negra que foi presa por não levantar-se no ônibus e dar direito a uma pessoa branca a sentar. Vocês conseguem acreditar nisso? Que por causa disso ela foi presa. Então Martin Luther King fez toda essa luta a favor, né, da igualdade dos direitos. Porque uma cor de pele não pode ter nenhuma diferença, gente. E o último, Barack Obama, né, o primeiro presidente negro eleito nos Estados Unidos, que teve um governo fantástico. Claro que quando se fala em política, é uma coisa muito complicada, porque tem uns que são contra, tem uns que são a favor, mas, no geral, na crítica geral do mundo, ele teve um governo muito excelente, só coisas favoráveis a ele, certo? E quando a gente fala em população negra, onde será que tem mais negros? O que vocês acham? É mais nos Estados Unidos ou é mais no Brasil? Eu geralmente faço essa pergunta para os meus alunos e eles me respondem: ah, professora, nos Estados Unidos tem muito mais negros que no Brasil. Vocês acreditam que não? Tem muito mais negros aqui no Brasil, gente. Nossa população é a maioria formada por negros. Então, para que essa diferença? Mas por que a gente acha que lá nos Estados Unidos tem mais negros? Porque eles aparecem mais, eles são cantores famosos, eles são jogadores de basquete, eles são presidentes, né? E o nosso negro, onde está o nosso negro na nossa sociedade? Então, passou da hora de ter essa igualdade, porque nós não somos nem um pouco diferentes. Uma cor de pele, daí você fica lá no sol torrando, e daí você vai ter preconceito que, pelo amor de Deus, século XXI passou, isso daí é um assunto que não teríamos nem mais que discutir. Somos todos iguais, todos, independente da nossa cor, da nossa raça, somos todos iguais e temos os mesmos direitos. Não importa se você é homem, se você é mulher, temos todos os mesmos direitos, certo? Então, o Dia da Consciência Negra, foi criada uma lei para isso, a lei número 12.519/11. O Dia da Consciência Negra no Brasil é comemorado em 20 de novembro, porém não é feriado em todo o território brasileiro. Dos 5.570 municípios, pouco mais de 1.000 decretam a data como feriado. Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Maranhão são os estados que aprovaram leis estaduais que determinam essa data como feriado, ok? Temos também a Lei 10.639/03. No ano de 2003, o importante avanço na luta antirracista no país foi concretizado, a implementação da Lei 10.639. A legislação tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, sendo elas públicas ou particulares, desde o ensino fundamental até o ensino médio, porque temos muitas coisas da cultura negra que, né, servem para o nosso dia a dia. Lutas, por exemplo, capoeira, gente. Eu pratico capoeira, vocês acreditam nisso? Verdade. Adoro, amo. É um esporte, além de ser um esporte, né, uma luta, tem toda uma tradição. Se você não conhece, vai um dia praticar para você ver que delícia que é. E agora? Esse movimento esse ano esteve em alta, o Black Lives Matter. Você ouviu falar? Assistiu em algum jornal? O que você conhece sobre ele? O que você sabe desse movimento? Black Lives Matter. Então, aconteceu lá nos Estados Unidos, mas foi notícia no mundo inteiro, né? Então, o BLM, como é conhecido também, is a decentralized political and social movement advocating for non-violent civil disobedience in protest against incidents of police brutality and now racially motivated violence against black people. Infelizmente, aconteceram alguns fatos de policiais contra negros que gerou todo esse movimento, né? Vocês devem ter visto no jornal, teve passeata no mundo inteiro. Claro, teve também uma quebradeira, uma destruição, que daí algumas pessoas se aproveitam do momento para transformar o protesto em outras coisas. E aí, então, é uma outra história. Mas é um protesto com muita
eles sabem muito sobre o que eles estão falando, sobre essa brutalidade que existe muito ainda, e que a gente precisa lutar contra isso, certo? Vamos ler esse poema? Esse poema é de Malcolm X. Você conhece Malcolm X? Já ouviu falar? Malcolm X também foi um defensor dos direitos da igualdade dos negros, né? Então, leiam junto comigo, vamos lá. When I'm born, I'm black. When I grow up, I'm black. When I'm the sun, I'm black. When I'm sick, I'm black. When I die, I'm black. And you? When you're born, you are pink. When you grow up, you are white. When you are cold, you are blue. When you are sick, you are green. When you die, you are gray. And you dark call me colored. Então, se você quer saber mais um pouquinho, você entra nesse linkzinho, você vai ter mais informações. Você conseguiu entender este poema? Então, temos aqui as cores, estamos falando sobre alguma coisa de cores, certo? De quem ele está falando, when I'm born, I'm black? E quando ele fala de você, you are born, you are pink? De quem nós estamos falando? Prestar atenção? Achar algumas palavrinhas cognatas? Temos as cores, que a gente já conhece, é um vocabulário que a gente conhece, alguns verbinhos que a gente conhece, born, sabe o que é born? Então, as palavrinhas-chave que a gente precisa prestar atenção. Born, grow up, cold, sick, die. O que quer dizer esse poema? Vamos interpretar? Vamos lá? De acordo com o poema, quem tem cor? Negros ou brancos? Por quê? Então, agora no seu caderno você vai me explicar o que você entendeu desse poema. Vamos lá? Ok? E daí? De acordo com o poema, quem tem cor? São os negros ou são os brancos? Olha que interessante, né? São os brancos, porque mudam de cor quando nascem. Então, vamos ler junto comigo? When I'm born, quando eu nasci, eu sou negro. When I grow up, quando eu cresço, né? I am black, continua negro. Quando eu vou para o sol, eu continuo negro. Quando eu estou doente, sou negro. E quando eu morro, sou negro. Agora você, branquelinho, quando você nasce, você é pink, você é rosa, né? No caso, nós. Eu não, porque eu sou negra de alma. Quando você cresce, você é branco. Quando você está ruim, está lá com aquela gripe, você fica como azulado. Quando você está doente, você chega até a ficar verde. Quando você morre, você fica cinza. E daí você me chama de colorido. Então, quem é que tem cor, na verdade? Será que são os brancos ou os negros? Pensaram sobre isso? Olha que interessante, esse poema eu acho ele muito fantástico, né? Muito bem. Gente, então por que a gente falou sobre a consciência negra hoje, na aula de inglês? Vários são os motivos. Primeiro, porque é uma lei, né, como a gente viu, que as escolas hoje têm que trabalhar. Então, é um assunto interdisciplinar. Geralmente, nas escolas, é falado na aula de história, né? Mas, então, a gente sempre faz aquela ligação, junta tudo, mistura e faz uma aula bem legal. Agora, esse ano, a gente teve o Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Então, por isso, a gente tem que usar na nossa aula de inglês, certo? Tranquilo? Preparado para o quiz? Então, aquele momentinho que a gente vai dar aquela revisada em tudo que a gente viu. Vamos lá? Número 1. Quando é que se comemora o Black Awareness Day? Será que é no dia 31 de outubro? No dia, letra B, no dia 4 de julho? Ou na letra C, dia 20 de novembro? E número 2. Sobre o movimento Black Lives Matter, é correto afirmar que, letra A,
existe há muitos anos. Letra B, é um movimento apenas contra o racismo. Ou letra C, é um movimento contra o racismo e a violência policial. O que a gente viu? O que a gente estudou? Né? O que a gente falou sobre... tudo que você viu esse ano sobre os noticiários? Não viu nada? Então sai um pouquinho do WhatsApp e vai dar uma pesquisada, vai ler um pouquinho sobre os assuntos. Né? Então, número 1, quando é que eu comemoro o Dia da Consciência Negra? Comemoro no dia 20 de novembro. Número 2, sobre o movimento Black Lives Matter. O que é correto? Ele existe há muitos anos? Não, né? Ele começou este ano. Ele é apenas só contra o racismo? Não, é contra o racismo e a violência policial, ok? Dá uma pesquisada. Você que é um menino esperto, uma menina esperta, gente, chega de racismo, já não está mais nem na moda, pelo amor de Deus. Todo mundo é igual. Vamos respeitar o próximo, com as suas escolhas, com as suas cores. Somos todos iguais. E você que é negro, tenha muito orgulho de ser negro. Deixe o seu cabelo solto, tenha orgulho do que você é, certo? Tranquilinho? Então, essa aula a gente falou sobre o Black Awareness Day, a gente falou sobre o Black Lives Matter, falamos sobre a cultura, sobre a capoeira, sobre tudo que é importante nessa cultura tão maravilhosa que é a cultura negra. Então, vamos ter a consciência negra. Combinado? E eu vejo vocês na próxima aula. Cadu, bye!